Seja bem-vinda você que está entrando agora comigo para assistir ao vivo aqui a mais essa aula. Seja bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa aula depois. Eu sou o Thiago, me chamo Thiago. Ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E hoje essa aula é um pouco diferente porque ela é uma revisão do aulão Bebê em Movimento que aconteceu na quinta-feira passada. Né? Tiveram dúvidas que apareceram, teve pessoas que conseguiram ver uma parte, outras não conseguiram ver outra. O replay do aulão, os melhores momentos do aulão ainda está disponível no link que está na minha bio do Instagram aqui. Mas resolvi fazer essa aula de hoje para tirar dúvidas quanto ao que aconteceu no aulão, quanto ao conteúdo do aulão, para vocês não ficarem com dúvidas. Esse aulão foi diferente também porque nesse aulão de quinta-feira eu digo eu e minha equipe, nós abrimos as vagas para a nova turma do curso Autonomia do Bebê. Então não vai ficar por muito tempo, já vai encerrar essa abertura de vagas. De tempos em tempos a gente tenta abrir essas vagas aí para oportunizar isso para as mães e já está se encerrando essa nova turma. Então agora é o momento de tirar suas últimas dúvidas quanto ao que aconteceu no aulão, quanto ao curso, muitas dúvidas aparecendo se o curso é para você ou não, pela idade que o seu filho tem, sua filha tem, se tem atraso, se não tem atraso. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, o que rolou no aulão de quinta-feira? A primeira coisa que eu queria falar aqui é uma frase que eu também falei lá, que foi uma resposta que eu dei para uma mãe que veio falar comigo. Ela disse para mim: Thiago, como que nós nos desenvolvemos, nós da nossa geração, nos desenvolvemos se nossos pais não sabíamos de nada disso que tu está dizendo? Das coisas que eu falo aqui, das coisas que eu falei no aulão sobre o desenvolvimento motor do bebê, as coisas que atrasam o desenvolvimento motor do bebê. E aí ela me perguntou isso e eu disse: da mesma forma como nós passamos pela escola. Tem pessoas que passaram pela escola tirando tudo nota 10. Tem pessoas que passaram pela escola tirando ali, que nem a minha mãe fala, com as calças na mão, tirando nota 6. E tem pessoas que passaram pela escola, inclusive rodando, repetindo algumas séries, uma ou mais vezes. Com o desenvolvimento motor, acontece a mesma coisa. Só que são coisas que, se a gente não tem certa sensibilidade, ou inclusive até não trabalha com isso, não percebe. Mas quem aqui de vocês não conhece alguém que por exemplo, não tem coordenação motora para fazer algumas atividades? E o fulano nunca deu certo muito no esporte, é meio descoordenado. Ou às vezes até você mesmo, né? Às vezes aparece, quando eu falo sobre isso, alguém fala assim: essa sou eu, que sou descoordenada. Então, o desenvolvimento motor acontece a mesma coisa. É uma construção de uma casinha, né? E quando se é bebê entre 0 e 2 anos, que é a idade que a gente trabalha aqui nesse perfil, é a fundação dessa casa, é a base dessa casa. Se nós não fizermos uma fundação bem feita, uma base dessa casinha bem feita, ela pode estar pronta a casa no final? Pode estar pronta a casa. Faltando um tijolinho aqui, outro tijolinho lá, ou até tendendo a cair lá na frente, pode. Mas vai estar a casa, você vai enxergar lá da rua, você vai enxergar a casa? Vai enxergar. Mas com algumas coisas faltando. Com um produto de pior qualidade que você usou lá no início, alguma coisa nesse sentido. A mesma coisa acontece no desenvolvimento motor. Por que acontece isso? Porque no desenvolvimento motor, um marco motor é pré-requisito para o outro.
O desenvolvimento acontece numa linha. Numa sequência. Apesar de ter as variações que também eu expliquei no aulão Bebê em Movimento, que são as janelas de oportunidades, né? Então eu tenho uma linha. Primeiro o bebê controla a cabeça, depois o bebê aprende os movimentos de chão de lateralizar, de rolar, de esfinge, pivoteio. Depois ele senta, depois ele engatinha, depois ele anda e assim sucessivamente. Você nunca vai ver um bebê que vai engatinhar e vai andar antes de sentar. Então, você nunca vai ver alterar essa sequência, porque ela sempre acontece de cima para baixo. E aí, uma questão é pré-requisita para outra. Só que se a gente passa no primeiro marco motor com uma nota 6, que nem o exemplo que eu dei da escola, aí o segundo passa com uma nota 7, aí o outro passa com uma nota 3, aí o outro não passa. Se não passa, é o atraso motor que a gente fala aqui. E mesmo que passe, pode passar com essas notas baixas de habilidade. Naquela, eu posso aprender a rolar, o bebê pode aprender a rolar super bem, nota 10, ele pode aprender a rolar meia boca. Ah, ele sabe rolar, mas pode saber rolar meia boca. E isso vai trazer dificuldade para esse bebê depois para ele sentar sozinho com autonomia. Então, por isso a importância. Só que às vezes a gente não percebe. Eu converso muito com mães que só percebem quando está lá na escolinha com mais de um ano e vê todos os bebês correndo e outros não correndo, e aí que vai perceber algumas coisas que poderiam ter sido feitas antes. Né? Então, o que a gente trouxe para o aulão é a importância tanto da gente recuperar alguns atrasos que possam estar acontecendo ali, quanto se preparar para o que vai vir. Porque é normal as dúvidas aparecerem, é muito normal. Muitas dúvidas aparecem. Você termina o marco motor, nossa, finalmente consegui, engatinhou. E agora o levantar? E agora o andar? E aí surgem novas dúvidas, e até você saber o que fazer, já passou um mês, já passou um mês e meio, e você poderia estar oportunizando algumas coisas e não oportunizou. E aí o que eu falo lá das janelas de oportunidades, que é um período, um limite inferior e um limite superior para alguns marcos acontecerem, se essa janela é de 3 meses, é de 4 meses, você já passou um mês e meio, 2 e não oportunizou aquilo para o bebê. Quando não passa os 4 meses sem oportunizar. Ou outra coisa que eu trouxe no aulão Bebê em Movimento também, que é outro problema que acontece bastante, que é de você achar que está fazendo, que está oportunizando da maneira correta e não está. Né? Então, você vai lá e coloca o seu bebê para sentar. Falei disso bastante lá também, para sentar antes do tempo. Você vai colocando e vai enchendo de almofada o bebê na volta dele para ele sentar. Mas quais foram os pré-requisitos antes que esse bebê trabalhou antes de sentar? Que ambiente que esse bebê está sentando? Já vi vídeo de mãe me mostrando, olha só, ele não senta, Thiago, ele em cima do sofá, que é mole, que é molenga. É muito mais... Porque com medo que o bebê tombe e se machuque. Então, já que é para tombar, tomba aqui no sofá que é macio. Mas não, isso dificulta, é uma falsa impressão que a gente está ajudando o bebê e na verdade não está. Precisa de uma superfície firme, estável, para trabalhar esses músculos estabilizadores. Fora que se não consegue ficar sentado ainda, a gente volta um passo atrás, vamos ver os pré-requisitos de antes, se eles estão bons. Vamos ver o pivotear, vamos ver o rolar, vamos ver a esfinge. E muitas vezes são essas palavras que eu falei agora, pivotear, esfinge, muitas vezes acontece de não conhecer. Nem conhecer essas palavras, nem saber que elas existem.
Então, o curso também, que a gente promoveu a abertura das vagas na quinta-feira e que já vão se encerrar, essas novas vagas aí para essa nova turma aí, elas para também não passar esse período que é a construção da base da casinha do bebê com dúvidas. Faço isso, faço aquilo, não faço. A gente escuta bastante assim, no meu segundo acho que vai ser melhor, meu segundo filho, acho que vai ser melhor, porque a gente tinha tantos medos com o primeiro. Aqui a gente está trazendo, com essa nova turma, a oportunidade de não ser o segundo filho receber esses benefícios. É do primeiro já receber esses benefícios. Eu escuto muito isso. Esse final de semana encontrei uma mãe também. E é um bebê típico, o filho dela, que atrasou andar. Agora tá com 2 anos e meio, tá bem atrasada a fala. E aí você vai acompanhando ali o casal. São coisas que o casal não oportunizou no ambiente para o bebê. Só isso, fatores ambientais. Não tem, porque isso eu falei também lá no aulão. Tem 2 tipos de caminhos que o atraso pode acontecer. Bebês atípicos e bebês típicos. Bebês atípicos é uma outra história. Bebês atípicos é importante um acompanhamento com o neuropediatra. Esse neuropediatra vai encaminhar para fisioterapeuta pediátrico ou terapeuta ocupacional, se for o caso. Precisa desse acompanhamento presencialmente, semana a semana. Isso é muito importante, que é o que a gente chama de estimulação precoce. E aí vai acompanhando semanalmente. Inclusive, esses profissionais que estão acompanhando semanalmente são os mais habilitados para informar para você o que você pode fazer em casa para auxiliar o bebê também, fora as sessões de fisioterapia. Tudo ajuda nesse caso. Mas existem o outro caminho do atraso é o bebê típico, que isso acontece muito, 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 atrasa o seu desenvolvimento motor apenas pelas questões ambientais. Apenas pelo o ambiente não favorecer o seu desenvolvimento. Com esses equívocos que eu usei aqui como exemplo, né? De colocar o bebê para sentar antes do tempo. Tá lá colocando o bebê para sentar. Olha aqui, Thiago, ele não senta direito sentando em cima do sofá. Não é ali que ele vai sentar. O medo de colocar no chão. Lá no início, o medo de colocar de barriga para baixo, se machucar. O medo quando tá andando, o medo que caia. E como as quedas são importantes nesse processo de aprendizagem motora para andar com equilíbrio, com autonomia. Comentei lá no aulão o exemplo de pegar e ficar segurando. O bebê já tem a força nas perninhas para endurecer e você fica segurando com as mãozinhas. Olha que bonitinho, ele está andando comigo com as mãozinhas, está segurando nas minhas mãos. Mas aí você vai ver, ele está exatamente nessa janela de oportunidade para engatinhar. E você está tirando a oportunidade do bebê de engatinhar. E lá no aulão eu dei uma aula toda sobre engatinhar. Claro que é um marco que não é obrigatório, pode ser que passe e não engatinhe. E tudo bem, beleza. Oportunizou todas as questões ambientais que poderia oportunizar para o bebê engatinhar, ele não engatinhou? Tá bem, 7% tá lá na estatística, 7% dos bebês do mundo não vão engatinhar. Ok. Agora tenha certeza que você oportunizou todo o ambiente dentro do período correto para ele engatinhar. Porque isso vai trazer muitos benefícios para o bebê lá na frente. Eu listei todos lá no aulão Bebê em Movimento. Todos os benefícios que o engatinhar traz que você nem percebe que faz parte do engatinhar. Um deles que eu listei lá, a alfabetização. A pega do lápis lá na frente, na fase da alfabetização, com 6 anos, já tem estudos científicos que demonstram uma associação. Quem engatinhou com qualidade, com tempo, aproveitando bem o tempo de engatinhar, tem uma qualidade nessa pega do lápis, porque trabalhou essa musculatura dos dedos, das mãos, a motricidade fina, essa consciência do punho.
e aí tem uma facilidade maior na alfabetização depois. E aí, com aquela frase que eu falei no início lá da manhã, mas como que a gente se desenvolveu se nossos pais não sabiam de nada disso? É isso, vai estar lá na escola pegando lápis e escrevendo, desenhando, vai estar com mais dificuldade que os outros colegas? Sim, com mais dificuldade. Precisava estar com essa mais dificuldade? Olha, a gente... É garantia? Não sei, mas a ciência nos mostra que a oportunidade que a gente dá no ambiente para o bebê faz a construção dessa casinha ser com maior qualidade. Para não cair nenhuma parte dela lá na frente. Ou para ser fácil de morar nela lá na frente. Né? E como eu falei aqui, toquei no assunto da ciência, o que a gente traz aqui é baseado em ciência. Esses dias eu postei um corte de uma aula minha, lá aqui no Instagram. Postei um corte que eu falava sobre a importância do bebê na posição de barriga para baixo nos primeiros 6 meses do bebê. O tummy time, o famoso tummy time. Inclusive esse termo, né, ele vem lá até dos Estados Unidos, a importância do tummy time. Existe uma história da construção do tummy time. Né, de lá no início, os bebês ficavam muito de barriga para baixo para dormir, aí tinha a síndrome da morte súbita, aí veio lá na década de 90, veio um incentivo para se colocar de barriga para cima, para não ter essa morte súbita, só que aí todo mundo começou a ficar de barriga para cima, inclusive de dia, não só de noite. Aí os bebês ficavam com achatamento craniano, plagiocefalia, fora os atrasos no desenvolvimento motor, porque não tinham oportunidades para fortalecer essa musculatura do pescoço, das costas, ficando só de barriga para cima. E aí veio uma mãe lá num comentário desse post, desse Reels aí, e falou lá, mentira, assim que ela começou o comentário dela, mentira, tive 2 filhos, nunca coloquei de barriga para baixo e eles estão super bem. O que eu respondo para essa mãe? Então tem 2 situações aqui dessa resposta dela para mim. Uma, ela não sabe se está tudo bem, porque tem coisas que a gente vai ver mais lá na frente, não é agora o filho dela está com 2, está com 3, está com 4, está com 5. Olha, tem coisas que você vai ver lá com 12 anos de idade. Tem coisas que você vai ver lá com 18, quando for tirar a carteira e tiver dificuldade. Uma carteira de motorista tem relação. Todas as aprendizagens motoras que tu tem na tua base vão facilitar ou não qualquer coisa que tu precise de desenvolvimento motor lá na frente. Então, uma ela não sabe, e a outra questão da resposta dessa mãe é a questão do que a gente conversa aqui, que é baseado em ciência, e ciência faz estudos de acordo com a média. Ah, os meus 2 não passaram por isso e estão super bem. Isso é a mesma coisa, gente. Falar desse jeito é a mesma coisa que falar... Ah, o meu tio fumou a vida inteira e não teve câncer. Então, isso significa que fumar é bom. Não tem problema nenhum. Olha que coisa... A ciência não trabalha desse jeito. A ciência trabalha com a média. Ah, que maravilha que os teus 2 filhos não foram afetados pela questão de... E a gente não sabe se não foi, porque tem coisas que a gente vai ver lá na frente. Ah, aconteceu de não ser afetado? Maravilha. Mas a ciência vai lá e pesquisa milhões de bebês e aí vê que a média sofre influência negativa por não ficar de barriga para baixo no primeiro semestre. Bebês que passam muito tempo em carrinho, em colo, em cadeirinha de descanso não têm oportunidade de desenvolver essas habilidades que vão ajudar ele a ter uma autonomia melhor lá na frente, a ter uma facilidade para fazer os seus movimentos lá na frente. E essa parte eu explico lá, expliquei no aulão Bebê em Movimento, do programa motor, como é que ele funciona. Aqui na base do cérebro está lá o programa motor, uma série de gavetinhas vazias, onde as oportunidades que você vai dando para o bebê no ambiente vão preenchendo essas gavetinhas. Ó, esse movimento eu já sei fazer, está preenchido, não preciso pensar mais nele, está automatizado, posso pensar nele de uma forma mais complexa ou num outro movimento mais complexo. E assim ele vai construindo esse gaveteiro. Vai ficando cheio de gavetinhas preenchidas. Ou não. Se não for oportunizado as coisas certas, nos momentos certos, nas janelas de oportunidades certas, essas gavetinhas vão ficando
pouco preenchidas. E aí, quando lá na frente o bebê precisa combinar 2, 3, 4, 5 informações para gerar um movimento complexo, porque lá na frente, com 12, com 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, aí já começa a gente ter que combinar movimentos complexos. Eu preciso pegar a gavetinha A com a gavetinha B com a gavetinha C, combinar elas e gerar um movimento. Mas aí a gavetinha A eu tenho movimento, a gavetinha B eu não tenho, a C eu não tenho. Então, que dificuldade de fazer aula de educação física na escola. Não gostei. É muito chato a educação física na escola porque eu não gosto de fazer muito esporte, eu não me dou bem, eu sou descoordenado, eu não consigo picar a bola. Não consigo picar a bola e aí a gente começa a ter o desinteresse no movimento, no esporte, na atividade física. E aí, adulto, a gente tem uma tendência ao sedentarismo, que é o mal que está afligindo o mundo agora, o sedentarismo. Não tem intimidade com o movimento, não tem intimidade com o esporte. Quantas pessoas vocês conhecem que não tem intimidade com o movimento, com o esporte? Essa intimidade, ela começa lá na base. Quanto mais facilidade, quanto mais gavetinhas dentro do programa motor eu tenho preenchidas, com uma nota boa, mais intimidade, mais facilidade eu vou ter com o movimento. Mesmo que seja um movimento novo, porque eu combino a gavetinha A com a gavetinha B com a gavetinha C. E aí a gente tem uma facilidade maior para se movimentar lá. Então o curso Autonomia do Bebê, que está lá no link, com as vagas abertas agora, já vai encerrar. E aí a gente não sabe quando vai abrir uma nova turma. Serve para isso, para essas dúvidas de sempre que aparecem. Vocês podem até me trazer uma dúvida aqui agora e eu falar ela. Tá, beleza, para resolver tal coisa, uma estratégia comum é fazer isso, isso e aquilo. Mas depois, passando para o próximo marco motor, vão ter outras dúvidas. Ou pior, você não vai estar com as dúvidas na cabeça e o marco vai passar e você não vai aproveitar ele ao máximo que você pode aproveitar ele. Por isso que a gente, é um trabalho assim que a gente desenvolveu junto de acordo com as dúvidas que apareciam aqui de vocês, as dúvidas mais frequentes, os formulários que a gente pede para preencher nas pesquisas ali do Google, os comentários que aparecem nos posts aqui, essas dúvidas, e foi montado o curso em cima dessas dúvidas também, para ficar o mais denso possível, de melhor qualidade possível, para você sair depois de um mês, porque o curso tem 4 aulas, são 4 aulas. Uma por semana, com um plantão de dúvidas por semana. Então você faz a aula na segunda, já começa a partir dali tendo as ideias, as estratégias para trabalhar com o seu bebê, o que você precisa trabalhar, as coisas que ele está vivendo no momento, as dúvidas que você tem, ou o atraso motor que ele está tendo. Ou se ele não tem atraso motor também serve, porque você vai já também saber o que fazer com ele, como explorar ao máximo essas gavetinhas que ele está, essa janela de oportunidade que ele está encarando agora. E aí você já vai trabalhar essas coisas e daí as dúvidas vão aparecer, porque elas aparecem. Porque nós estamos falando de um bebê, né? Às vezes você monta uma estratégia, vai lá, coloca e o bebê nega ela. Então a gente tem que olhar para isso e pensar numa nova estratégia. Existem diversas estratégias. A gente tem que ver qual combina mais com o bebê, se ele for mais resistente a algumas delas. E aí você vai lá, tem o plantão de dúvidas na sexta-feira, e aí na próxima segunda outra aula, plantão de dúvidas na sexta, isso 4 aulas. E aí em um mês, 4 aulas, em um mês, tudo online pelo Zoom, mesmo acontecendo a aula ao vivo, online, ela fica gravada e disponibilizada para você. Então é para você não perder mesmo nada. Perdi uma parte, não consegui ver, não sei. Fica lá na plataforma do Hotmart disponibilizar. Tem que voltar lá para ver essa parte que o Thiago falou sobre como identificar o atraso motor, os atrasos motores. Volta lá no Hotmart, acessa, pausa, anda, vai, para.
como você preferir, fica lá disponível. Então, em um mês, em 4 aulas, você vai sair com todo o conhecimento para passar por toda essa etapa dos de 0 a 2 anos do seu bebê típico que está atrasando ou não o desenvolvimento motor por fatores ambientais. Tá? Esse curso é para ajudar você a trabalhar com seu bebê, explorar o máximo possível do seu potencial nesse período de 0 a 2 anos. E olha, eu trabalhei já com diversas idades com desenvolvimento motor. Durante meus 15 anos de educação física, eu sou profissional de educação física. Trabalhei com diferentes idades. E vi várias dificuldades acontecerem com 8 anos, com 10 anos, com 12, com 15. E por que eu fui aqui no Instagram, no YouTube, trabalhar com bebê? Porque é a base. Eu via que aqueles adolescentes, aquelas crianças que estavam com dificuldade nos esportes comigo lá na frente, eles não tinham tido uma base boa. A base da casinha deles não foi bem construída. E aí eu fui conversando com mães e fui vendo que realmente, por desconhecimento, nem sabiam que estavam deixando de aproveitar várias questões de desenvolvimento motor com seus bebês. E aí, como eu falei aqui no início da aula de hoje, acho que no nosso segundo filho nós não vamos errar tanto como no primeiro. Enfim, tá aqui a oportunidade de não errar com o primeiro. Tá aqui. Essa é a oportunidade, né, de não errar com o primeiro. Porque aí você vai ter, aí o segundo filho vai ser com um bom desenvolvimento motor, oportunidades nos esportes, nas atividades físicas, facilidade para um monte de questões, e o primeiro não vai ter. Então também é com relação a isso que foi feito que foi desenvolvido esse curso para atender vocês de uma forma muito melhor. Porque eu não me nego de responder as perguntas. Eu vou responder aqui as de vocês. Eu vivo respondendo pergunta de vocês, de mãe no Instagram, ao vivo, quando eu encontro. Só que as mesmas perguntas acontecem. Aí no próximo Marco tá lá perguntando de novo a próxima coisa. Então tá aqui a oportunidade de em um mês você resolver toda essa questão e não ficar mais com dúvidas, não ficar mais com medos. O medo se está fazendo certo, se não está, se está na hora de colocar na posição ou não está na hora de colocar sentado ou não está na hora, se está antecipando alguma fase, se não está. Está ali, está mastigadinho. 4 aulas com tudo mastigadinho. Fora as aulas, né, a gente deu como bônus, nessa turma aqui, a gente deu como bônus um encontro online comigo, privado. Daí só eu e você. Né? Porque eu sei que tem casos que quer um atendimento mais personalizado, quer ver se o seu bebê, como é que tá aí na imagem, a gente olha ali o bebê no chão, como é que ele se movimenta, como é que não, para saber que estratégia montar, não deu certo, peraí, então vamos montar essa outra estratégia. E aí a gente tem um encontro privado, que hoje é cobrado, mas ele está incluído no curso. Junto com as 4 aulas, está incluído como bônus esse encontro privado online, né? Online, para atender melhor ainda. Se você não aproveitar a turma, e quiser fazer esse encontro, tudo bem, né? E ele tem um custo. Ele tem o custo de hoje, atualmente, R$300 o encontro. Mas daí sem o curso, né? Sem as aulas do curso onde você vai... Porque ali você vai resolver a questão do momento, né? Mas podem acontecer outras até o bebê fazer 2 anos de idade. Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui minhas perguntas. Meu bebê de quase 4 meses tem plagiocefalia e pescoço tensionado para o lado direito. Torcicolo congênito, será? Atrasa o desenvolvimento dele? Sim. Estamos tratando com osteopata. Perfeito.
É isso aí. Plagiocefalia, como eu falei lá no início, achatamento do crânio aqui, muitas vezes causado, não sei se é o seu caso, mas muitas vezes a plagiocefalia, na maior parte das vezes, é causada por tempo demais de barriga para cima, né? Até vai perdendo o cabelinho aqui atrás, vai achatando, tem que cuidar muito essa questão, né? Mas além de ficar muito, não sei se é o seu caso, mas além de ficar muito de barriga para cima, cada caso é um caso, eu entendo assim, o bebê tem refluxo, o bebê ficou na UTI porque era prematuro, cada caso é um caso, eu entendo, né? Mas a gente tem que ver aqui, pegar o que está acontecendo e tentar ajudar o máximo possível. Mas se o bebê fica muito de barriga para cima, ele não tem as oportunidades de fortalecer toda a cadeia posterior. E se ele fica muito de barriga para cima em cadeirinha de descanso, berço, carrinho, bebê conforto, são ambientes onde o bebê não tem oportunidade nem de se mexer direito, nem de tentar lateralizar. Né? Porque com 4 meses a ideia era já o bebê estar com o pescoço mais firmezinho e começar a lateralizar, virar o seu corpinho de lado. Só como é que vai virar de corpinho de lado nesses utensílios que eu falei aqui antes? Então isso é muito importante a gente cuidar. Mas é isso aí que você está fazendo, ó. Tem que você já está sendo acompanhada pelo osteopata, é ótimo que ele também tem que liberar essa tensão ali, provavelmente deve ser torcicolo congênito, o nome dessa questão aí do pescoço tensionado para o lado direito, né? É mais comum do que a gente imagina, que bom que vocês identificaram logo isso. Isso atrapalha, sim, o desenvolvimento, porque o bebê ele precisa ir alcançando os marcos. Como eu falei antes, as janelas de oportunidades, elas se abrem e se fecham, então a gente tem que aproveitar a maior parte possível as janelas de oportunidades. Então, assim, esse curso que a gente está oferecendo aqui a partir do aulão Bebê em Movimento, que foi na quinta-feira, que já vai se encerrar as vagas, é para você. Porque além de você passar o osteopata resolver o torcicolo congênito, essa plagiocefalia e saindo fora, você sabe o que fazer daqui para frente com o seu bebê, como recuperar alguma coisa que ele tenha atrasado do seu desenvolvimento motor, porque está com o pescoço molinho ainda, já está começando a ficar atrasado, e eu sei que é por causa disso, e tem que resolver isso mesmo, mas recuperar esse atraso aí e não perder mais essas janelas dos próximos marcos que vem por aí. Adriana Silva, parabéns pelo trabalho, nossas crianças precisam cada vez mais de profissionais como você. Os pais estão muito perdidos e sem saber o que fazer. Brincar de aprender oficial. Você é da área também, Adriana? Obrigado, viu, pelas palavras aí. Obrigado mesmo. Eu acho que você é da área também, né? A gente precisa se unir aí. Obrigado por comparecer aqui na nossa aula de hoje. A gente tem que se unir sim, Adriana, porque é isso, quando eu converso com as mães, Adriana, e você também, pelo que eu entendi, você é da área, a gente vê assim... Às vezes estão no escuro, né? Estão trabalhando no escuro. Eu conversei com a mãe esse final de semana, ela... pois é, a gente estava preocupado que ele não estava caminhando. Mas eu conheço essa mãe já de outros períodos, assim, uma dificuldade que ela tinha do seu bebê ficar no chão, de explorar o chão, preocupada de pegar um micróbio, de tocar nas coisas, de ficar doente por tocar nas coisas e levar a mão na boca. Então, dificuldade do bebê de explorar a fase oral, de sentir texturas diferentes, de explorar os seus movimentos numa superfície estável e firme. Uma série de coisas, olha os pré-requisitos que eu falei antes. E aí lá, quando entrou na escolinha com 1 ano, viu todo mundo correndo. E aí estava com uma dificuldade enorme de se mexer. E aí você vai ver, não estava achando que nada estava atrasado. Não estava achando. Achou que só... Às vezes usam muito o termo bebê preguiçoso. Eu não gosto disso. Porque ele é preguiçoso, não caminha ainda. Não é preguiçoso. Olha, eu vejo assim, ó, da linha que eu estudo, tem 3 questões que a gente avalia no desenvolvimento motor do bebê. É o indivíduo, então, como eu falei antes, né? Fatores ambientais ou fatores genéticos.
fatores ambientais que estão atrasando o desenvolvimento motor do bebê, ou ele tem uma disfunção neurológica, uma síndrome genética que atrapalha esse desenvolvimento. Então a gente vai olhar o indivíduo. Não, esse indivíduo é típico, esse bebê é típico. Não tem nenhuma síndrome genética ou nenhuma disfunção neurológica. Então vamos olhar os outros dois casos. Qual é os outros dois pilares dessa avaliação? A gente vai olhar o ambiente. Esse ambiente está propício para o desenvolvimento motor do bebê? E esse indivíduo, esse cuidador, o cuidador que está acompanhando esse bebê, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a babá. Ele está entendendo que o momento que o bebê está, ele está proporcionando que esse ambiente esteja adequado para a fase que o bebê está enfrentando. Então, se o bebê é típico, a parte individual dele está ok, a gente vai ter que mexer nas outras duas. Espera aí só um pouquinho. Então, o seu bebê está querendo desenvolver uma coisa agora, está precisando desenvolver uma coisa agora e você não está oportunizando no ambiente. E é muito fácil da gente errar isso. É muito fácil da gente errar isso. Muito fácil. Deixa eu ver aqui. As perguntas de vocês. Oi, Nayara. Agora que eu vi que a Nayara entrou. Deve estar correndo já, seu filho. Aqui estamos na fase de perigo, subindo em tudo, em cima do sofá. Não para não, viu? É verdade, é verdade. Filho da Nayara eu consegui acompanhar bem de perto, através das avaliações. E no início só se arrastava, com a mãozinha bem fechada, não abria muito a mão. Se arrastava, que nem soldadinho no chão. E a gente montou umas estratégias bacanas aí, ele foi explorando o chão, ela mudou o ambiente, nós mudamos o ambiente, veio o tapetinho de EVA e tudo mais, e ela foi encarando os medos também que tinha dele se machucar e tudo mais, e foi conseguindo engatinhar depois, e aí aproveitou bem o engatinhar para ter um melhor equilíbrio na hora de andar. Tá andando por tudo e agora tá escalando. Bom saber, Nayara. Minha bebê tem 5 meses e não senta. Como ajudá-la? Fico bastante de bruços, 2 a 3 vezes ao dia, uns 15 a 20 minutos. Perfeito. Essa parte, perfeito. Olha só. O que acontece aqui? Isso também a gente conversa lá no curso. Porque assim, ó, são vários marcos motores e cada um tá dentro de uma janela de oportunidade para acontecer. Eu vou responder sua dúvida aqui, mas você vai ter mais na frente em outros casos. Minha bebê tem 5 meses e não senta, como ajudá-la? Então, o marco, a janela de oportunidade para o bebê sentar é entre 6 e 8 meses, a média. Tem uns bebês que sentam um pouquinho antes, tem uns bebês que sentam um pouco depois, mas a média é entre 6 e 8 meses. Então, primeira coisa, se você conhece o marco do sentar, você nem ia estar preocupado com isso. Porque a média é entre 6 e 8, né? Não preocupada no sentido de ele não senta ainda, minha bebê não senta ainda e tal. Mas assim, talvez você não esteja preocupada. Eu que estou falando aqui porque acontece bastante esse caso de mães preocupadas porque o bebê ainda não senta e tem 5 meses. Mas não está ainda não é obrigação dela sentar ainda. Não tem maturação ainda neurológica. Em média, não se tem maturação neurológica ainda para sentar. Então, o que você está fazendo, eu não sei se é Maíra ou Mayra. O que você está fazendo está certo. Fica de barriga para baixo e está fortalecendo a musculatura para ter condições de sentar com autonomia, com qualidade de postura. Não colocando um monte de almofada e ficando que nem um pilar parado, que é o caso de bebês estáticos. Então esse é o caminho correto. Mas próximos marcos que virão, próximas janelas de oportunidades que virão, vão aparecer. Então por isso também que a gente fez esse curso, para não ter dúvidas, porque a gente passa por todos os marcos motores, por todas as janelas de oportunidades, fica tudo bem descrito para não ter dúvidas entre 0 e 2 anos de idade. Depois que a sua bebê sentar, vem outras coisas. Fora assim, ó, não são só esses que sentar, engatinhar, andar, né?
quando a gente estuda desenvolvimento motor, todo mundo tem que estudar Galahu. Quem estuda desenvolvimento motor estuda o autor Galahu. E o que o Galahu fala? Habilidades locomotoras, habilidades manipulativas e habilidades estabilizadoras. É por isso que o bebê vai passar. Então, tem sentar, tem engatinhar, tem rolar, tem andar? Tem. Mas tem pegar, tem soltar? Tem a motricidade fina? Tem equilíbrio? Tem visão envolvida com tudo isso? Tem um monte de coisa. Então, próximos marcos virão ali e se não saber o que fazer em cada marco, né, ou onde entrar em cada marco, pode ser que o bebê não aproveite o máximo que ele pode aproveitar de cada marco. O valor do curso à vista é 697 ou parcelado em 12 vezes no cartão. Tá? 697 à vista ou parcelado em 12 vezes no cartão. A minha colega Isa, que está aqui online, ela vai colocar até o valor atual aqui. Vou pedir, Isa, bota aqui nos comentários o link para acesso direto ao curso e coloca quais são os valores atuais das parcelas lá do Hotmart de hoje. Porque dá para ser feito até 12 vezes no cartão. E aí é uma coisa que eu vejo assim também, que a gente estava conversando lá com a equipe, né? Você vê, né? Você tem lá um parcelamento de 12 vezes de, acho que menos de R$60. A Isa vai colocar aqui o valor. E os benefícios que o curso vai te trazer não são só por 12 meses, que é o que você vai pagar. E olha, é um valor que é menor do que a pizza que a gente pede no final de semana. São benefícios para a vida toda do bebê. Porque é a construção da base. É saber que seu bebê vai crescer e vai entrar na fase escolar e não vai ter as dificuldades que eu vi como professor na minha carreira. Lá as dificuldades. Por que numa roda de alongamento 10 conseguiam fazer as coisas que eu pedia e 10 não conseguiam? Por causa dessa base da construção, né? Então, Isa, por favor, coloca para mim, se já não colocou, eu estou aqui na parte mais alta das mensagens, coloca lá o valor atual das parcelas, mas o valor à vista do curso é 697, coloca, por favor, o link também de acesso ao curso para nós. Obrigado. Obrigado, Nayara, pelas palavras. Excelente profissional, me ajudou muito. Muito obrigado. Fico muito contente de ter ajudado, Nayara. Muito contente mesmo. Tava sem telefone, Nayara? Tava sem telefone. Ó, o Lucas, meu primo, vai ser papai daqui a pouco. Ah, tá aqui, ó. A Isa colocou para nós, ó. Curso Autonomia do Bebê, Thiago de Holanda. Hoje está ali na 12 parcelas de 69,56 ou 697 à vista. É isso aí. Olha, eu não me nego de responder. Respondo um monte de pergunta todo dia. Mas assim, eu juro para vocês que a gente montou um curso que vocês nem vão vir mais conversar comigo no Instagram. Depois de fazer o curso lá, vou estar sempre disponível. Mas vocês já vão saber tudo. Pode estar tudo na ponta da língua, tudo certo. Vocês vão dar aula para as outras mães lá, amigas de vocês. Vocês vão dar aula, vocês vão saber, vocês vão começar a olhar que nem eu olho. Quando eu vou nos lugares eu tenho que me segurar. Porque eu olho lá um bebê lá num churrasco, num encontro de amigos, eu olho e eu tenho que me segurar para não me meter na vida daquela família. Porque eu vejo assim, meu Deus, eu olho minha esposa, olha só o que eles estão fazendo, olha aquele bebê trancado ali, olha aquele bebê que eles não deixam fazer isso, olha aquele bebê que eles não deixam fazer aquilo. E aí eu fico assim, eu tenho que, né? Mas aqui eu tenho a oportunidade na página, assim, não, eu vou fazer essa página e vou ajudar. Que nem eu falei no aulão do meu movimento. Quando eu fui num churrasco desses e vi um bebê que os pais estavam dizendo, ele é preguiçoso, não caminha ainda, tava com 1 ano e nem sentava direito. 1 ano, bebê típico, sem disfunção neurológica, sem síndrome genética, nem sentava direito. E tava lá com movimentos lentos, atrasado, e os pais falando, nossa, ele é preguiçoso. A minha filha mais velha caminhou cedo, mas ele é preguiçoso.
Não tem isso de preguiçoso. Olha só, eu via no encontro os pais atrasando o desenvolvimento daquele bebê nas ações que ele faziam, não deixavam o bebê tocar numa textura diferente, na grama, não deixavam fazer não sei o quê. Várias questões ali. E eu olhando assim, meu Deus, sei o quê. Eu pensando assim, mas pô, eu tenho conhecimento para ajudar esses pais, porque por desconhecimento o bebê está atrasando e eles... E aí ficou naquela situação, né? Vou lá e falo, olha só, se você fizer isso com o seu bebê, ele vai atrasar. Na verdade, ele está atrasado. Então, né? Cada um tem seu pediatra, cada um vai acompanha com o seu pediatra e a gente fica assim. Mas aqui eu pensei, não, eu tenho condições, eu tenho conhecimento para isso não acontecer. Para conseguir ajudar essa família, esse bebê. E aqui estamos nós. Fazendo live 2 vezes por semana, entregando conteúdo 7 dias por semana, sempre um vídeo por dia. Porque eu cheguei no momento da minha carreira que eu estou inconformado. Essa página foi criada, tudo isso foi criado porque eu estou inconformado em ver bebês típicos atrasando o seu desenvolvimento motor só por desconhecimento do que dá ou o que não dá para fazer em cada fase. E eu entendo esse desconhecimento. Não tem mesmo. Não é... Eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Muitas coisas que eu fiz com ela aqui, a minha esposa em casa fala, nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu não sabia daquilo. E eu entendo, porque não tá palpável, não tá na cara da gente. E aí a minha luta é essa. Agora é de trazer informação e não deixar esses bebês chegar lá e ficar atrasado e ficar com dificuldade e depois ser grande, criança, adolescente, não querer fazer os esportes porque se sente tão distante do movimento, depois viram adulto sedentário e esse é o caminho. Então hoje eu sou esse professor inconformado que está aqui lutando para que todo mundo saia com conhecimento. Então assim, tá aí o link. Me emocionei aqui falando. Ah, a Isa lembrou bem aqui. Método DSQ, curso Autonomia do Bebê. Exatamente, Isa, porque tem um método, né? Na formulação desse curso a gente bolou um método DSQ. Obrigado por lembrar, tem tanta informação que às vezes a gente acaba esquecendo. Principalmente do método, né? DSQ. O que a gente avaliou nesses meses, assim, estudando tudo, as dúvidas, o que acontecia, os atrasos. A letra D do método, são 3 pilares. DSQ. Letra D, destravar o medo de estimular. Muitos atrasos acontecem porque tem medo de colocar no chão, medo que caia, medo das quedas, medo de estar tá antecipando alguma fase ou de estar passando por outra, não saber o que esperar de cada fase. Então tem medos que aparecem, medo que caia, medo que toque na grama, medo que coloque na boca, um monte de medo. A gente fala sobre isso na aula 2, destravar o medo de estimular. Explora bem esse assunto. Segundo pilar do método, letra S, saber como e o que estimular. Então depois assim, não tenho medo, Thiago, eu sou uma mãe que não tem medo, tá tudo tranquilo comigo. Só que aí entra a segunda parte, você sabe o que estimular e como estimular em cada fase? Que nem o exemplo aqui que a gente viu, né? Pois é, mas será que já está na hora de sentar ou não está? Mas eu já vejo muito caso falando assim, não sei se é o seu caso, Mayra ou Maíra, não sei. Desculpa não saber. É que às vezes sai assento, às vezes não sai ali. Tem muito caso que nem eu falei ali. Tô apavorada, Thiago. Meu bebê tem 5 meses e ainda não senta. Calma, peraí. Só por não ter o conhecimento desse segundo pilar do método, que é a aula 3. Saber como e quando estimular. E ali a gente vai explorar todas as fases de 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos. Saber como e como estimular. E mais o bônus, onde a gente vai lá conversar privadamente, só eu e você,
para ver exatamente o que fazer, que estratégia fazer para o seu bebê. E o último pilar do método é o Q, a letra Q, que é quando estimular também, né? Então entra na fase a questão das janelas de oportunidades. Também entra nessa questão aí do que a gente falou do exemplo do sentar. Então o bebê está passando pela janela de oportunidade de engatinhar, vamos aproveitar o engatinhar. Depois a gente pega e vê a questão do andar. Para de dar mãozinha para ele ficar em pé. É óbvio que ele vai querer ficar em pé. Quando o bebê passou o tempo todo mais no chão, rastejante, sentado no chão. Aí você pega e fica na posição em pé. O bebê fica na posição em pé, ele consegue enxergar mais longe. É mais atrativo para ele, é mais longe que ele consegue enxergar. E é legal isso que ele enxerga mais longe, porque quando ele estiver realmente na fase de andar, ele vai ter um incentivo para andar. Agora, o que a gente vê é o bebê sendo incentivado a ficar em pé. Eu nem vou falar de andador, gente. Eu não tô cansado de falar de andador. Andador não, gente. Acabou a história de andador. Tá proibido em um monte de país que é desenvolvido. Aqui só não tá proibido por um detalhe de leis. Lá, pessoas que desenvolvem esses brinquedos conseguem driblar a lei lá e segurar a onda. Porque vão perder muito dinheiro em relação a isso. Mas pensando pelo lado só do desenvolvimento motor, é um atraso usar andador. Então, assim, o bebê está lá na fase do engatinhar, vamos aproveitar a fase do engatinhar. Aproveitar todos esses benefícios que o engatinhar traz. Mas para isso tem que conhecer o quando, tem que conhecer a janela de oportunidade que está o engatinhar. Se eu não estou nem antecipando, e antecipando é ruim porque não tem maturação neurológica ainda para isso acontecer, ou se eu estou atrasando, fazendo pulando para o andar direto. Por que os bebês gostam muito de ficar no colo, né? Alto? Porque também enxerga um monte de coisa no ambiente que não enxergava quando está lá rasteiro no chão. Mas um passo de cada vez e a gente precisa ter a oportunidade dar a oportunidade de alcançar esses benefícios. Meu filho está com 4, 5, 6 anos, está com dificuldade de andar de bicicleta. Engatinhou? Ou antes disso está com dificuldade de andar, cai toda hora. Sim, mas primeiro a gente distribui as cargas no chão. Entre joelhos, quadris, ombros, punhos, distribui em 4 apoios as cargas. Isso vai dar uma consciência corporal melhor para o bebê. E aí depois ele vem para uma posição vertical com uma postura muito melhor, porque ele tem uma consciência melhor do corpo dele. E aí ele vai andar ali e vai ter um equilíbrio melhor. Ele cai toda hora andando. Tudo bem, faz parte as quedas, mas cai toda hora. Engatinhou? Não engatinhou. Fechou então. Porque não veio com experiência motora dali do pré-requisito anterior para isso, né? E nem é um pré-requisito, porque é um marco que não é obrigatório, ele pode ser pulado. Pode acontecer de ser pulado. Então o método acaba explorando o destravar o medo de estimular, para quem tem os medos, né? Entender os processos. E agora eu lembrei até sobre o destravar o medo. Como é que é? Um post que eu fiz. Colchão não é igual a chão. Eu falo do bebê explorar o chão e tudo mais. Eu já vi gente pegando o colchão da cama de casal e arrastando para o chão para o bebê ficar no colchão com medo que ele caia e se machuque. Não é a mesma coisa. Precisa de superfície estável e firme para se desenvolver. No colchão ele tem dificuldade de fazer certos movimentos e facilidade maior de fazer outros. Aí você tira esse bebê do colchão, ele tem dificuldade de novo. Só que ele já está passando pela janela de oportunidade, já pulou ela. Já está em outras questões. E aí você não aproveitou como deveria aproveitar. E está lá o bebê sabendo que pode se jogar de cara no chão, que não tem problema, não tem consequências. Porque ele acostumou a ficar só em cima do colchão. Porque ali não tem consequências. Pode se jogar de cara, de nariz, não acontece nada, é fofinho. Então não trabalhou a questão de organização do corpo no espaço. Espera aí só um pouquinho, eu tombei aqui, não gostei, não foi legal.
Então eu vou, minha mão no engatinhar, eu vou um pouco mais, não vou tão lá na frente, vou um pouco menos, ou não vou tão menos, vou um pouco mais na frente. Isso é consciência corporal que o bebê vai adquirindo de acordo com seus acertos e erros. Mas é importante ter essas oportunidades nos tempos adequados. Então, assim, ó, qualquer dúvida que vocês tenham, só entrar em contato comigo ou com a minha equipe no direct do Instagram aqui ou qualquer rede. Pode entrar em contato conosco, tirar outras dúvidas que não tenham tirado aqui. Fiquem à vontade de perguntar. Não vai ficar... Ó, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, Isa, mas assim, ó, o carrinho do curso vai ficar aberto só... Olha só, eu acho que só até amanhã. Eu acho que a Isa vai me xingar se eu falar isso. Ela não queria que eu falasse, mas eu acho que só até amanhã o carrinho vai ficar aberto. Então aproveite essa oportunidade, porque a gente não sabe quando vai abrir outra turma de novo. Aproveite essa oportunidade aí, porque como a gente não sabe quando vai abrir outra turma de novo, se o seu bebê tem 3 meses hoje, vou dar um chute aqui, se o seu bebê tem 3 meses hoje, se abrir outra turma de novo, o seu bebê vai ter 7, 8, sei lá. Então, são 4 aulas, 1 mês, onde você não vai ter dúvidas mais para o resto do desenvolvimento motor do seu bebê até 2 anos de idade. E ali a base da casinha já sai montada completa e aí outras questões vêm mais na frente aí. Mas com o bebê já com facilidade de fazer porque a base está bem feita. Não teremos, a Isa falou aqui, não teremos mais turma em 2023. Isso é verdade. Tá certo? Então, eu fico vendo, né? Pô, às vezes a gente gasta com... Vai lá, gasta uma grana no carrinho do bebê. R$1.000, R$2.000 no carrinho do bebê. Né? Que vai usar por um período e depois vai passar adiante ou nem vai usar muito. E aqui a gente está dando uma oportunidade de 697, 697 para o resto da vida do bebê, para o resto da vida dele. Ele vai utilizar esse curso. Tá certo? Então tá, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, sempre gosto quando participam. Obrigado, adorei ver a Nayara de novo, saber que o teu filho está escalando por tudo. E fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa nas nossas redes. E nos encontramos de novo na próxima quinta-feira, às 20 horas. Tá certo? Boa semana para vocês, seus bebês. Até a próxima. Tchau!